Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Levante a mão para cima e dê glória para Jesus Cristo. Graças a Deus. Quero, antes de ministrar a palavra, externar meus agradecimentos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que Deus nos concede uma vez mais. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Silva, pela credibilidade e a confiabilidade em nossa pessoa, por intermédio da cantora Adina Mel, que foi um instrumento de Deus para nós chegarmos até este local. Muito obrigado, pastor Roberto, pela confiança. Deus possa recompensá-lo. Quero louvar a Deus pela vida de cada príncipe do Senhor que está aqui na minha retaguarda, alguns pastores, presbíteros, enfim, todos os homens de Deus estão aí no meio também, homens e mulheres de Deus que Deus tem usado neste lugar. Quero também fazer menção do nome da minha esposa, essa mulher que tem sido incansável caminhando comigo, e hoje em especial, pastor Roberto, ela está bebê, aniversariando, está fazendo 15 aninhos. Deus possa recompensá-la, né? Ela diz assim: hoje é a primeira vez que a gente não tirou férias. Eu digo, é o preço da chamada, é o preço de fazer a obra de Deus, mas vai vir a recompensa que é do Senhor. Deus possa abençoar ela, que Deus possa continuar dando muitos anos de vida sobre a vida dela. Amém, meus irmãos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? É muita. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 em diante. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Diz assim o texto: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de sua vida regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava-se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber-lhes as chagas ou as úlceras. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e disse a Abraão: Pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males. Agora este é consolado
e tu é atormentado, e além disso está posto um grande abismo, que entre nós e vós, o de sorte dos que querem passar para cá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Disse ele: rogo-te, imploro-te, pai Abraão, que mande a casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Diga após mim toda a igreja no alto e bom som: eles têm Moisés, eles têm profetas, ouçam-nos. Podeis assentar, só quem crê na vitória nessa noite. Meus amados irmãos, aproveitando a oportunidade, nós temos aqui 4 DVDs, 4 temas de mensagem abençoada, que inclusive está ali atrás com algumas irmãs. Ali a irmã levantando a mão, né? Também está lá o CD da cantora. E o Senhor tem nos abençoado com alguns DVDs, a qual nessas algumas viagens que nós temos feito, aprove a Deus nos abençoar. Ficou abafado o som lá. E aprove a Deus nos abençoar com alguns materiais. Eu tenho 4 DVD. Eu tenho esse aqui que eu prego em uma das maiores vigílias do estado de São Paulo, a vigília do missionário Ezequiel Pires, que é a Bala São Paulo, uma das maiores vigílias da terra. E nesse DVD eu tenho a participação da cantora Viviane Araújo, que canta nos Gideões Missionários da Última Hora, e também dos pregadores, os maiores pregadores do Brasil e do mundo, como Marco Feliciano Carvalho, está nesse DVD. E eu tenho 3 temas aqui: é tempo de reconstruir, um clamor, uma capa e uma visão, e os 3 inimigos da obra missionária. Esses DVD foram gravados no Tempo Central, da onde somos oriundos, lá do estado do Amazonas. Nós somos de Manaus e está aqui. Quem quiser adquirir, passe ali na banca da Misericórdia, que não paga nada para olhar, só para levar. E Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Quantos querem ouvir a palavra? Meus queridos, propositalmente, uma festa linda como essa, uma cruzada evangelística como essa, pedi uma direção de Deus. A princípio a palavra parece que foi meia dura ou de uma forma doutrinária, mas é sabido de vós outro que toda a palavra do Senhor, ela é regimentada em uma regra doutrinária. Se você pegar os textos da Bíblia e comparar, você vai perceber. Há quem diga que essa história é uma parábola, mas analisando o texto, percebemos que não é uma parábola. Alguns teólogos afirmam que ela de fato é uma parábola, porque é uma história que Jesus narra depois de uma sequência de milagres e de algumas parábolas que ele próprio disse. Mas o que eram essas parábolas? Parábolas eram comparações de história verídica, a qual o Senhor aplicava para ensinar ao povo judeu uma verdade. E todas as parábolas que Jesus falava e começava, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E ele seguia ditando a parábola. Ele sempre falava desta forma. Mas esse texto aqui, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ele cita nomes das 66 parábolas que Jesus deixou na Bíblia. Nenhuma delas Jesus dá nome, afirmando, mas essa aqui ele diz que é o rico e que é o Lázaro. Ora, houve
existiu, teve, passou um rico que se vestia de linho finíssimo e que vivia a sua vida regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta daquele. Ora, para quem conhece de Bíblia sabe que esse rico, o seu nome significa Ninivés, e a palavra Lázaro significa Deus é meu socorro. Logo entendemos que Deus sempre será, sempre vai ser o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós não estamos aqui só, você não caminha só, tem um Cristo que está do seu lado, traduzindo o Espírito Santo. No momento em que você quer fraquejar, no momento em que você quer desistir, no momento em que você quer recuar, é Ele que geme com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo em cima no céu, diz a Bíblia que Ele fica à direita de Deus, intercedendo por nós, e o Espírito geme e chora. Um intercede, outro geme e chora. É por isso que você não vai retroceder, é por isso que você não vai desistir, é por isso que Deus não vai permitir que você volte, porque Ele é maior na sua vida. Só quem acredita nisso, levante a mão para cima e dê uma glória para Jesus Cristo de Nazaré. Escute, a Bíblia diz que esse rico, ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Quem se vestia com esses tecidos na antiguidade era quem tinha muito dinheiro, é quem era importante, quem era fazendeiro. Só se vestia desses tecidos quem tinha uma condição boa. Traduzindo, hoje tem muitas pessoas que se vestem com roupas caras, porque ela tem condições para se vestir de tal forma. Existem marcas por aí que é caríssimas, e algumas delas são conhecidas, e só se veste elas, só se usa delas quem tem uma condição melhor ou boa. Quando a Bíblia fala que esse homem era rico, ela está categoricamente afirmando que ele tinha muito dinheiro. Primeiro, que ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Para quem conhece a Bíblia sabe que linho finíssimo na Bíblia é sinal de justiça, de justo. Mas eu vejo pelo menos 3 defeitos neste rico. A primeira era que ele era guloso, ele comia sozinho, não deixava e nem dava a Lázaro. Lázaro ficava debaixo da mesa querendo comer as migalhas. A segunda coisa que eu vejo é que ele não tinha compaixão. Lázaro era um mendigo e ele, como um homem rico, poderia estender as mãos para o mendigo Lázaro. A terceira coisa é o seu nome, Ninivés, já se torna algo meio que complexo, mas nós entendemos que quem tem muito dinheiro raramente vai ter temor a Deus. Quem tem muito dinheiro raramente vai querer servir a Deus. Por quê? Porque ele coloca na frente como uma barreira o seu patrimônio, a sua riqueza. E Jesus afirma isso quando aquele jovem chega para ele e diz: Senhor, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? Ele diz: tu conheces os mandamentos? Ele diz: conheço, e desde a minha mocidade eu tenho seguido. Só que como Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas. Jesus olha para ele e diz: te falta uma coisa, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue.
A Bíblia diz que aquele jovem se entristece, vira as costas para Jesus e vai embora. Jesus continua dizendo: é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, mas não é que Deus não queira salvar o rico, não é nada disso. Jesus quer salvar todos. A Bíblia diz que Deus quer que nenhum se perca, que todos se salvem. Aleluia. Mas o homem coloca a sua confiança, deposita a sua confiança no dinheiro, no poder, na estatura. E esse homem não queria nada com Deus. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro. Alguns são humildes, outros são arrogantes. Alguns estendem a mão para o pobre necessitado, outros faz de conta que nem conhece, porque tem um ditado que diz: quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. O poder corrompe, mas só aqueles que não são lavados pelo sangue de Jesus. Porque para mim basta ter um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para agradar o Senhor dos Exércitos. Você não pode ter riqueza aqui na terra, você não pode ter bastante dinheiro aqui na terra, mas eu quero te dar um conselho: você tem uma riqueza grande lá no céu, você tem uma fortuna grande lá no céu. As ruas são de ouros, os muros são de cristais, e está preparado para aqueles que forem fiéis. Cadê os fiéis nessa noite? Levante a mão para cima, dê um glória para Jesus. Fala para o irmão da direita, fala para o irmão da esquerda, diga para ele, diga para ela: a tua riqueza não é dessa terra, a tua riqueza está lá em cima do céu. Fala, se tu crê, adora o teu Cristo nessa noite, agora. Riqueza não traz alegria. Que é isso, pastor? Claro que traz, pastor. Não traz. Se riqueza trouxesse alegria, Michael Jackson estava bem na foto. Se riqueza trouxesse alegria, o Reginaldo, o rei do brega, estava bem na foto. Aleluia. Riqueza traz conforto, e o conforto muitas das vezes nos deixa na zona de conforto. E quem está na zona de conforto não tem atitude para alcançar o objetivo a qual Deus tem preparado. Aleluia. É bom ter dinheiro? Lógico. É necessário. É preciso. O homem hoje, no século 21 em que nós vivemos, ele corre atrás de tudo menos de Cristo. A humanidade hoje está perdida, desenfreada, correndo atrás de dinheiro. O mundo diz aí, algumas pessoas dizem que o mundo está vivendo uma crise financeira. Esses que dizem isso não conhecem o Cristo e o Deus que a igreja serve. Você não entendeu? Vou repetir de novo. Essas pessoas que dizem que o mundo está vivendo uma crise não conhecem o Deus da Bíblia. Porque enquanto o povo estava vivendo uma crise, Deus usou a boca de profeta e disse: amanhã por essas horas terá comida feita a banana em Israel. O povo estava cercado em Samaria, no outro dia saíram, e no arraial do inimigo tinha ouro, tinha prata, tinha comida, tinha banana, tinha tudo, porque Deus cuida dos fiéis. Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Cadê os fiéis? Deus não vai deixar faltar para você a farinha, o azeite e o pão. Esse rico vivia com a sua vida regaladamente. O que é essa palavra regaladamente? Aquela pessoa que vive
de qualquer forma, de qualquer jeito. Você lembra do filho pródigo? Quando ele chega ao pai e diz: pai, dai-me a parte que me pertence. O pai olha para ele, como não poderia prender nem segurar porque era judeu, e como o judeu já era de maior, ele pegou, repartiu a parte que era dele para o filho. Só que o mais velho ficou. Se ele tivesse consciência, ele tinha chegado com o irmão mais velho e tinha perguntado: irmão mais velho, por que você nunca saiu da casa do pai? Por que tu nunca foi lá fora? Por que tu não foi dar uma volta? Por que tu não deixou o pai? O irmão mais velho teria dito para ele: porque lá fora tem destruição, lá fora tem morte, lá fora é aparente, lá fora não é verdadeiro. Se ele tivesse sido mais coerente, ele tinha perguntado do irmão mais velho um conselho. Mas ele é a expressão daquele tipo de pessoa ou jovens que é marinheiro de primeira viagem. Ele pegou primeiro a sua riqueza e os seus dois lados da moeda, o de lá e o de cá. O de lá porque eu não nasci no berço evangélico, eu vim destruir de lá. Você tem Jesus no leito de morte. Jesus disse: vou te dar uma oportunidade, estou eu hoje aqui. Então o seu de lá, o seu daqui. Aquele jovem pega a riqueza dele e vai embora como marinheiro de primeira viagem. Ele pega o seu dinheiro e gasta aqui e gasta lá, pega aqui e pega lá, vai tirando daqui e tirando de cá. Ele vai gastando tudo, conjecturando. Se fosse hoje, ele tinha pegado o seu camelo, arrebaixado, colocado um aro 15, e todos que viam ele diziam: esse aí é o cara, esse aí é o que nós estávamos esperando, é esse aí que vai fazer a diferença. Porque no mundo você vale o que tem, e quem não tem não vale nada. Quando ele chegou com a riqueza, todos batiam a mão na costa dele, e ele foi gastando. Chegou uma hora que acabou, e quando acabou, ele foi na casa do amigo, e o amigo disse para ele: quem és tu? Não te conheço, não sei de onde tu vem. Ele disse: rapaz, eu sou da casa do pai, aquele do camelo arrebaixado, do aro 15, 17, aquele que pagou a merenda para ti, aquele que está lá no bar pagou para ti. Tu não lembra? Não te conheço. Como ele ficou dodói, ele olhou para ele mesmo e disse: vou dar a volta por cima, vou mostrar para eles quem eu sou, porque é assim que a gente faz, e é assim que somos. Quando está lá, você às vezes só tem amigo quando está bem, às vezes você só tem amigo quando tem recurso, mas amigo que é amigo, tendo ou não tendo, ele é amigo. Amigo que é amigo, doente ou não, ele é amigo. Ele não abandona o barco. O primeiro emprego que ele arruma é uma blasfêmia para o judeu, é de cuidar de porcos. Ele está lá cuidando dos porcos. Se fosse um jumento, tinha que dar para ele, quem corra para ele. Porque você não vai ver na história nenhum judeu pobre. Todo judeu é rico. E agora ele está cuidando dos porcos, e ele desejou comer a migalha dos porcos. E agora ele reconhece e diz: na casa de meu pai os empregados têm do bom e do melhor, e eu aqui estou padecendo. Não, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dizer: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz pelo menos desempregado. E o pai todo dia estava lá, de braços abertos, esperando o filho. Aleluia, teve alguém que entendeu. O papai do céu está todo dia de braços abertos, esperando o pecador voltar e reconhecer que ele não é nada sem Cristo. Aleluia!
Quando o pai está avista o filho de longe. Um dia olharam para mim e disse: pastor, Deus existe? Deus existe, por que esse mundo está desse jeito aí? Por que tanta morte? Por que tanta destruição aí? Eu contei uma parábola para o rapaz. Eu digo: você corta o cabelo? Ele disse: corta. Você já foi no salão hoje? Ele disse: fui. Só que eu cheguei lá e eu percebi que tinha um rapaz lá fora, um mendigo com cabelo desse tamanho. E eu perguntei do barbeiro que estava cortando meu cabelo, cabeleireiro, e disse assim: ô cabeleireiro, você